Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários. Este é o podcast E Agora? Hoje nós vamos falar sobre assuntos que concernem a nós, mulheres. Trabalho doméstico não remunerado, divisão sexual do trabalho. Eu me chamo Sabrina Muniz, sou secretária-geral aqui do Sindibancários e vou conduzir o papo de hoje. Quero, então, apresentar aqui, as pessoas que conversam aqui com a gente hoje, as minhas colegas aqui do Sindibancários. Então, a diretora da pasta de Juventude e Gênero, Cláudia Estela Rezende. Temos também a diretora de formação, Itamara Pinto Brum. E a nossa convidada especial de hoje é secretária nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidados, Rosane Silva. Rosane foi assessora especial do gabinete do ministro do Trabalho e Previdência Social no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, atuando na coordenação da política de gênero e do subcomitê de igualdade de gênero. Fez parte da direção executiva nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, onde foi secretária nacional de mulheres. À frente da secretaria, coordenou a campanha pela igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical e a campanha pela paridade nas instâncias da CUT. Então, além de atuar agora no Ministério das Mulheres, também é membro do Diretório Nacional do PT. É uma baita, que já é um baita currículo, Rosane? Temos aqui uma ótima participante. Então, já vou chegar, de pronto, O que tu entende, Rosane, que são os principais desafios para a gente poder garantir que, por exemplo, o cuidado seja reconhecido como um direito fundamental? Então, primeiro, dar boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Dizer que é uma alegria, Sabrina, dividir esse espaço aqui com você, com a Itamara, com a Cláudia e com a categoria bancária. Como a Sabrina falou, fui dirigente sindical há muitos anos, então me sinto muito em casa nesses espaços. E falar sobre o cuidado. Primeiro, é fundamental que seja reconhecido que o cuidado que a gente exerce nas nossas casas, com a nossa família, com os nossos filhos, com os mais velhos, com os idosos, com as pessoas com deficiência, com todas as pessoas que necessitam de cuidado, mas também aquele cuidado que a gente faz cotidianamente na nossa casa, Seja lavar, cozinhar, passar, organizar a casa, isso é um trabalho. E ele demanda tempo das pessoas. E costuma recair sobre as mulheres, Exatamente. As mulheres gastam, em média, mais de 20 horas por semana só neste trabalho de cuidado, nesse trabalho doméstico nas nossas casas. Os homens gastam, em média, metade desse tempo. Então, é muito importante que ele seja valorizado, porque ele é um trabalho, ele demanda tempo das pessoas, das mulheres em especial, ele sobrecarrega as mulheres, mas ele é fundamental para a sobrevivência e para a subsistência humana. Sem a gente se alimentar, sem a gente dormir bem, sem a gente poder estar limpo, relaxado, a gente não produz no outro dia. Então, esse trabalho que é feito cotidianamente das nossas casas e que não é valorizado nem por quem vive com a gente dentro da casa. Ele precisa ser valorizado, ele precisa ser reconhecido como um trabalho. E é nesse sentido que o governo federal debateu desde 2023 e enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei chamado PL da Política Nacional de Cuidados. Esse PL foi aprovado no Congresso Nacional, agora é uma lei, a Lei 15.069, que é a lei que diz que a Política Nacional de Cuidado, ela é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. Ele é feito pelas mulheres, então ele precisa ser melhor distribuído, porque ele é injusto, ele é insustentável e ele está sobrecarregando demais as mulheres. Então, o Estado precisa cumprir com seu papel de também
responsabilidade do Estado com cuidado. Então, quando a gente está falando de creche, de escola de tempo integral, de espaços de longa duração, de outros serviços como lavanderias, restaurantes populares, nós estamos falando que essa é uma responsabilidade do Estado e garantir essa política. E também a gente quer, e aí quero chamar a atenção a quem não está nos ouvindo, principalmente os homens, que lavar uma louça, lavar uma roupa, limpar uma casa é muito importante para o bom relacionamento da família. Então, homens, contribuam, dividam as tarefas domésticas, sejam responsáveis também com o cuidado, porque nós, mulheres, estamos muito sobrecarregadas, nós queremos ter tempo livre para fazer das nossas vidas o que nós decidir. E, em especial, a gente quer tempo livre para a gente poder se qualificar, para a gente poder participar da política, porque hoje nós temos uma subrepresentação de mulheres nos espaços políticos, porque nós estamos sobrecarregadas com o cuidado. Então, essa política que o governo federal aprovou agora essa lei, nós estamos agora na construção do Plano Nacional de Cuidados e depois nós vamos começar a discutir com estados e municípios, que essa é uma política que precisa ter responsabilidade do governo federal, dos estados, dos municípios, da sociedade, das famílias e dentro das famílias os homens contribuindo com essa tarefa. Muito importante, né? E às vezes talvez alguém possa pensar, mas entre os bancários e bancárias não tem isso. Tem sim. Acho que tem em qualquer camada da sociedade, né, Rosane? A mulher sendo mais realmente responsabilizada e sendo... E não é nem entregue, né? É uma obrigação, parece que já intrínseca a ser mulher, ter que cuidar, né? Não tem essa escolha, né, de quero ser cuidadora ou não. Simplesmente a mulher precisa, né? E eu acho que isso também interfere muito também nessa questão do mundo do trabalho, né? Porque a mesma mulher que está tendo que cuidar é a mulher que está trabalhando, né? Então a gente tem aí essa sobrecarga em cima de mulheres e que muitas vezes acaba tirando até oportunidades de crescimento profissional, né? Porque muitas vezes a mulher não consegue ter o mesmo envolvimento que o homem, porque a mulher precisa se preocupar com tudo isso que muitas vezes o homem passa batido, né? Então fica aí, ó, né, já a chamadinha aí da Rosane para os nossos homens aí que realmente a gente tem aí uma melhor divisão. E nessa semana, né, eu e a Rosane, a gente está se vendo muito esse mês, né? Então a gente teve aí o mês da mulher que terminou, mas não terminaram as nossas pautas, não terminou a nossa discussão e por isso também a importância de ter esse podcast. Mas a gente teve, né, recentemente, agora em Brasília, no dia 27 de março, o lançamento de um programa, né, Mulheres na Tecnologia da Informação, e que é um programa, uma iniciativa muito cara para nós, muito importante, né? Justamente porque a gente vê que entre os bancos, né, a gente tem no sistema financeiro, as mulheres são maioria. Mas se a gente vai pegar só os bancos, nós estamos diminuindo. Nós já não somos, né? Nós não estamos nem perto de ser a metade. A gente está abaixo ali de 47%. E a gente vê que essas vagas de tecnologia da informação, elas cresceram muito. Então, a gente tem aí, de 2012 para cá, era 5%. E os dados de 2023 já estavam passando de 12,5% das vagas dos bancos na área de tecnologia. Então, agora já deve estar aí pelos 15%, né? E a gente vê que as mulheres diminuíram sua participação nessa questão de TI. Né? Então, e se a gente for pensar em mulheres negras, então são só 6% desses profissionais de TI que são mulheres negras trabalhando. Então, assim, até para agradecer aqui publicamente, né, Rosane, o envolvimento do Ministério das Mulheres junto nesse programa tripartite com, né, a representação dos bancos e do sindicalismo, né, das representantes sindicais, para ter esse programa aí com 3.100 bolsas para mulheres e meninas poderem estudar, né, ter acesso à questão da tecnologia e poder se inserir no mercado de trabalho. Muito importante esse tipo de iniciativa também, né, Rosane? Sim, muito fundamental. A gente tem dentro do governo federal o programa que chama Asas para o Futuro, que é um programa exatamente que dialoga com isso. A gente percebe que, inclusive, quando a gente vai para o mundo do trabalho, essa divisão sexual trabalho, ela vai junto, né? Porque as mulheres vão exatamente para aqueles setores que são considerados femininos. Então, quando a gente olha a educação pública, quem é a maioria na educação básica? Quando a gente olha o trabalho doméstico remunerado, quem é a maioria no trabalho doméstico remunerado? Quando a gente olha para a área de serviços, quem é a maioria no serviço? Mas a gente olha para a área de tecnologia, quem é a maioria? A área de engenharia, a maioria são homens. A área da indústria, a maioria são homens.
Então, a gente, olhando esses dados e como a gente alterar essa divisão sexual do trabalho, inclusive as mulheres têm mostrado que elas têm capacidade, elas têm qualificação profissional, porque a escolaridade entre as mulheres é maior que dos homens, então, e a gente tem capacidade, tem qualificação, a gente não tem oportunidade. E a gente percebe aí em toda a construção do que foi as políticas de cotas, o quanto que é importante a política pública, a política afirmativa para garantir o lugar que nos foi tirado, né? Então, a gente lançou no início desse ano, um programa chamado Asas para o Futuro, que exatamente é qualificar meninas negras periféricas para essas áreas consideradas áreas distintas. Então, a área da tecnologia, a área da engenharia, a área da matemática, preparar essas meninas para ocupar esses lugares na economia brasileira. Então, esse programa da Contraf e da Febraban, ela dialoga muito com o nosso programa Asas para o Futuro. A gente ficou super animada e eu acho que é, sim, uma oportunidade, inclusive, do setor financeiro, dos bancários e bancárias, trazer meninas, especialmente meninas periféricas, para essas áreas. Então, os sindicatos, eles vão cumprir, para nós, um papel estratégico, que é ir em busca dessas meninas que estão aí, que estão nos nossos territórios, nas nossas comunidades, e que muitas vezes a política pública que está lá em cima em Brasília, para ela descer aqui embaixo, chegar aqui na ponta, nós precisamos de atores sociais que nos ajudem nesta busca dessas pessoas. E é nesse sentido que eu acho que o sindicato aqui dos bancários de Porto Alegre e os sindicatos no Brasil inteiro vão nos ajudar muito a identificar quem são essas meninas, que a gente tem muitas meninas querendo entrar nessa área da tecnologia. Elas só não têm oportunidade. Então, o governo federal, a Febraban, a Contraf estão entrando com, né, os cursos, e os sindicatos vão nos ajudar muito a buscar esse público e a gente, de fato, ir invertendo esta lógica do mercado de trabalho, e a gente, inclusive, colocando as meninas nessas áreas e as meninas provando que sim, elas têm capacidade, elas têm qualificação e elas querem estar nesse lugar, né? Mas se a menina quiser ir ser uma professora de ensino de educação básica, ela tem esse direito. Agora, ela não pode ser tirado o direito dela querer ir para outra área, né? Então, um pouco o nosso programa Asas para o Futuro, e tanto que a gente ficou muito feliz quando tivemos a oportunidade de poder celebrar essa parceria entre a Febraban e a Contraf. Isso tudo, acho que é muito importante falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos escutando, que isso é fruto da negociação coletiva. Foi uma conquista da negociação coletiva. Então, por isso que o sindicato existe. Por isso que o sindicato é tão importante na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso aí, foi um momento muito especial poder participar desse lançamento, né? Então fica aí o pedido para quem tiver interesse em conhecer mulheres e meninas que possam se enquadrar. No site do Sindibancários tem a matéria, então dá para conferir lá como é que funciona, e o link também, né, para poder se inscrever. E a gente tem aqui, antes até de passar para a Ita e para a Cláudia Estela, que a gente vai passar aqui falando sobre os temas, a gente falou sobre essa questão da igualdade de oportunidades. Então, aproveitar um pouco sobre esse tema, que a gente hoje, né, a gente teve no dia 31, na verdade, de março, a Priscila Guirres, nossa representante aqui do sindicato também, que participou em São Paulo de uma mesa sobre igualdade de oportunidades, né, com a FENABAN. Então, a gente vai assistir agora um vídeo da Priscila, que vai nos trazer um pouco desse relato, né, que a intenção dessa mesa é a gente realmente poder criar ações afirmativas que estimulem, de fato, a inclusão, a permanência e a ascensão das mulheres. Oi, pessoal, passando aqui para falar um pouquinho de como foi a nossa mesa com a FENABAN hoje para tratar de igualdade de oportunidades. Então, essa mesa tratou da apresentação dos números dos bancos, de como é que está a categoria bancária em questão de oportunidade para as mulheres, né? Evidentemente que a gente sabe que tem um déficit muito grande, né, do número de mulheres em cargos de liderança dentro dos bancos, principalmente em cargos de tecnologia, né? Então, se falou a respeito das bolsas, né, que foram negociadas na última campanha salarial, das 3.100 bolsas, né, que vão ser oferecidas, né, para
para o público em geral, incluindo a categoria. Então, nesse primeiro momento foram 1.100 bolsas, né, distribuídas, e as outras vão ser ao longo do ano até início de 2026. Tratou-se também da questão dos números dos canais de denúncia, e aí se ressaltou o atendimento e encaminhamento que foram feitos para as denúncias recebidas pelos canais dos bancos. Foi falado também do Basta, né, que é o nosso programa da FUNPRAF, que nós temos em vários sindicatos, e do atendimento, dos números dos atendimentos desses canais. E também foi falado a respeito da nossa demanda, que é a criação de ações afirmativas para que exista um incentivo de fato, né, para a nomeação de mulheres para os cargos de liderança, para melhorar a questão da equidade, da igualdade de oportunidades, para a inclusão, desempenho e a permanência e ascensão das mulheres dentro das instituições bancárias. Então, considero positiva, né, vai ser dado um retorno mais adiante da nossa demanda. Então, tem como positiva essa mesa que se tirou de fato, né, um comprometimento de se buscar implantar medidas para que de fato a gente tenha uma melhoria dessa desigualdade que nós temos hoje de gênero nos bancos. Então, muito obrigada aí para Priscila, né, trazendo o seu recado direto depois da reunião lá de São Paulo. Então, vamos seguir aqui o nosso papo. Ita, tu quer fazer uma pergunta para Rosane também, Sim, né? gostaria. Eu gostaria de aproveitar esse gancho da questão das bancárias, né? Nós, como bancárias, nós temos um certo privilégio, né, em relação à camada de mulheres brasileiras relativa à proteção social, direitos garantidos, contribuição à Previdência. Então, considerando essa questão, as mulheres que estão na informalidade, né? Então, esse caminho da renda, ele é super importante, né, para buscar essa igualdade de gênero. Buscando essa questão, o que mais as mulheres que estão na informalidade poderiam buscar para melhorar suas condições em relação a essa luta dentro da desigualdade de gênero? E aproveitando também, vou fazer uma pergunta conjunta em relação à doação que o governo federal fez para as mulheres da Casa Mirabal. Como é que a gente poderia... que tipo de ações seriam necessárias para a gente conseguir mais dessas doações, né? Não somente do governo federal, que acabou de fazer esse trabalho, né? Como é que as outras instituições, os outros governos poderiam fazer para estimular? O que a gente poderia fazer para estimular essas doações, para conseguir fazer esse trabalho conjunto, de ter mais outros núcleos, né, trabalhando com esse desenvolvimento, para que mais mulheres tenham acesso, né, dentro da luta de desigualdade de gênero, para ter mais lugar dentro da sociedade? Então, Itamar, primeiro em relação a esse tema da informalidade. Hoje os dados mostram que cresce a informalidade no nosso país, as mulheres são uma das grandes afetadas com a informalidade, e as mulheres vão para a informalidade porque muitas vezes, elas têm que conciliar o cuidado cotidiano da família, em especial com crianças e idosos. Então, quando eu tenho uma criança que está em idade escolar, mas a escola é só durante a manhã e eu não tenho ninguém com quem cuidar do meu filho, eu não tenho uma escola de tempo integral, eu não tenho um outro espaço onde eu possa deixar meu filho enquanto eu trabalho, a tendência é as mulheres saírem do mercado de trabalho para ela poder conciliar esse tempo. Então, durante a manhã que o filho está na escola, aí ela vai fazer algum trabalho informal para trazer minimamente uma renda para casa. E o período que o filho, então, está em casa, ela tem que estar em casa ali para dar assistência. Até mesmo porque, na minha militância no movimento sindical, eu acompanhei muito de perto toda a luta das trabalhadoras domésticas por direito. E toda vez que eu ia participar de atividade das trabalhadoras domésticas, elas sempre faziam depoimentos muito emocionantes, a maioria delas mães solos, e precisavam trabalhar para trazer a renda para dentro da sua casa. E não tinha creche, não tinha escola, ou não tinha escola de tempo integral. O que acontecia? Num período do dia, essas crianças ficavam em casa ou com a irmã mais velha, ou com o irmão mais velho. E o que acontecia? Muitas vezes essas mulheres são denunciadas no Conselho Tutelar e elas acabam sendo punidas. Então, a forma dela
também proteger a sua família, ela acaba indo para a informalidade. Isso tem um impacto muito importante, não somente na vida dela cotidiana agora, mas no futuro, né? Porque no nosso sistema de previdência, se você não contribui com a previdência, você não se aposenta. Então, imagina essa legião de mulheres que vivem na informalidade, a tendência é essas mulheres não se aposentar. Isso significa que nós vamos continuar reproduzindo o que é o ciclo de pobreza no nosso país, né? Hoje a gente tem os dados que mostram que a maioria das mulheres, a base da pirâmide da pobreza no nosso país são exatamente as mulheres, em especial as mulheres negras. Aí você me pergunta, o que os bancários podem contribuir em relação a isso? Primeiro, bancário e bancária que tiver uma trabalhadora doméstica, reconheça os direitos dessas trabalhadoras. Segundo, os bancários e bancárias podem contribuir, inclusive fazendo este debate, né? Olhando para esses números, debatendo essa situação, construindo junto com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com os movimentos sociais, outras alternativas, questionando esse sistema, cobrando política pública, porque, por exemplo, se você tiver escola de tempo integral, creche para todo mundo, né? Como um direito da criança, um dever do Estado, mas também um direito das mulheres. Se a gente tiver creche para todo mundo, as mulheres vão poder entrar e permanecer no mercado de trabalho de forma formalizada, garantindo os seus direitos. E também o sindicato, em especial, pode contribuir muito para superar a informalidade, com a luta das mulheres, inclusive no tema que a gente estava falando anteriormente. Então, o sindicato pode nos ajudar a fazer a busca dessas meninas, dessas mulheres que estão lá nos territórios periféricos, que pode ir para a qualificação profissional, porque a ideia do programa Asas e também do programa aí, dos Mulheres cursos... na TI. Mulheres na TI, da FEBRABAN e da Contraf, não é só preparar mulheres para atuar na TI nos bancos, mas é preparar essas mulheres para atuar na TI no mercado. Então, o sindicato pode contribuir muito, ajudando a fazer essa busca, porque vocês estão aqui, vocês estão atuando no território, conhece quem são essas mulheres que estão aqui, que estão em busca dessa alternativa de trabalho. A outra questão em relação às doações, o governo federal tem sim uma política, desde que o presidente Lula chegou, de todos esses prédios públicos que muitas vezes estão ociosos, que a gente possa disponibilizar esses prédios para fazer, né, a serviços, né, diversos serviços em todas as áreas aí, alguns serviços, então, tem sido uma política do governo federal, coordenado pelo Ministério da Gestão, exatamente desses espaços de doações de imóveis. E é, sim, dever, inclusive, no movimento social organizado, identificar aonde estão esses prédios, poder, inclusive, propor iniciativas. Tem um prédio numa região X, lá nesse prédio dá para construir, sei lá, um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, vamos propor que esse prédio, claro que a Casa da Mulher Brasileira, ela tem toda uma arquitetura, uma outra dimensão, mas, por exemplo, você pode ter um centro de referência, então pode ocupar um espaço público desse e fazer um centro de referência. A gente até estava comentando aqui antes, e eu vou sair daqui, vou num debate no Conselho Estadual de Direito das Mulheres, um dos temas que a gente tem debatido muito, não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, sabem que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que não tem a Casa da Mulher Brasileira. E é um dos poucos estados também que não tem uma secretaria, né, que a gente já teve, né? Já teve uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no governo do PT, né? E depois foi descontinuada e virou um departamento. Então, a gente sabe que toda vez que isso acontece, a precarização do serviço, né, vem junto, né? E aí, queria que você falasse nessa perspectiva dos estados também, da necessidade dessa política de uma secretaria. Sim, muito bem, Cláudia. A Cláudia, inclusive, é conselheira, sabe muito bem desse debate, né, de a gente retomar, ter novamente a Secretaria de Política para as Mulheres. Porque uma coisa que é muito importante, se você é uma secretária,
você senta na mesa do secretariado nas mesmas condições que qualquer outro secretário. Por exemplo, no caso da ministra Cida. A ministra Cida hoje, ela tem o mesmo direito de fala e de poder numa reunião ministerial que o ministro Haddad, que o ministro Rui, que o ministro Camilo, que o ministro Padilha, que todos os ministros que estão ali. Se a gente não fosse um ministério, quem iria falar em nosso nome era o ministro que estaria responsável pela nossa pasta, como nós já tivemos no passado. A Secretaria de Política para as Mulheres, por exemplo, quando a gente era secretaria, a gente era vinculada à presidência da República exatamente para ter esse mesmo poder de fala. Mas aqui, no caso, né, que é um departamento, quem vai falar em nome das mulheres é a secretária ou o secretário que está à frente da pasta. É um secretário. É um secretário, imagina. Nem nada sobre nós sem nós, né? Então, como é que um secretário vai falar em nosso nome numa reunião de secretariado? Então, é muito importante, eu acho que é muito importante o que os movimentos têm feito, essa cobrança que os movimentos têm feito, da gente voltar a ter uma Secretaria de Política para as Mulheres, como o Rio Grande do Sul foi pioneiro. No primeiro, lá em 2000... Foi no governo Tarso? Foi no governo Olívio. Foi no governo Olívio. No primeiro governo Olívio que nós tivemos uma secretaria e depois retomou no governo Tarso e agora é um departamento. Então, inclusive, para a gente poder avançar e ter uma Casa da Mulher Brasileira aqui, é muito importante ter uma secretaria. Porque se a gente tiver uma secretaria, é a secretaria, inclusive, que vai pautar o governo do Estado para a gente ter uma Casa da Mulher Brasileira. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ele é um pacto federativo. Então, o governo federal entra, mas governo estadual e municipal também precisam participar deste processo, porque tem toda a gestão depois da casa que é feita pelo Estado e o município. Então, é muito importante que a gente tenha a Secretaria de Política para as Mulheres, tanto no Estado, como também no município, e os espaços de controle social, como são os conselhos. Os conselhos são fundamentais exatamente para cumprir esse papel de cobrar política pública para as mulheres. Então, quem está nos assistindo tem que fortalecer o Conselho Nós temos de Direitos um da Mulher. abaixo-assinado que está rodando ali, vários movimentos de abaixo-assinados, que a gente pede a volta da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, na página do Conselho, acho que tá posto esse abaixo-assinado também. Então, vamos pôr aí na página do sindicato para fazer uma começar matéria a coletar nova. Se torna um objetivo, né, dentro daquela pergunta sobre como a gente poderia melhorar essas condições para todas, né, tirando as bancárias que já têm muitos desses direitos garantidos e que a gente precisa que eles evoluam também. É a questão, né, da gente lutar para ter essas secretarias do governo federal, e a nossa municipal. técnica vai colocar o abaixo-assinado na descrição desse vídeo. Então já pode acessar aqui mesmo, que vai ter o link ali para poder assinar e fazer parte, né, desse abaixo-assinado. Agora, lembrando, Sabrina e todas, é importante ter a secretaria, mas é importante ter orçamento também. sim. Isso é determinante para a gente garantir as políticas. Sem orçamento, a gente não garante a política. Então, é muito importante isso. E o papel do movimento é exatamente esse, é cobrar, fazer valer o que são os nossos direitos. Sim. E daí eu fico pensando assim, quando falo em nossos direitos, né? A gente fala que o Brasil, né, tem uma das melhores leis de proteção à mulher, né? E ainda assim nós somos um país que mais mata mulheres, né? Então é muito triste, né, que a gente está aqui trazendo um debate que é para a mulher poder ir além, para a mulher poder ter oportunidades, ter espaço, né, o mercado de trabalho, poder ter o cuidado reconhecido, quando a gente vê que a gente ainda morre apenas por ser mulher, né? Então, é uma realidade muito dura, que assim como a gente está avançando e tem muito para avançar, a gente ainda tem muita violência para combater, né, Rosane? É porque a gente vive num país e num mundo que é machista e patriarcal e capitalista. Então, nós somos parte desse sistema. Para a gente, inclusive, interromper esse ciclo de feminicídio, além da nossa campanha Feminicídio Zero, que é uma campanha, inclusive, que todo mundo também pode aderir, o sindicato pode colocar essa campanha também nas suas redes, a gente orientar as mulheres, orientar as pessoas, não somente as mulheres, né? Porque muitas vezes as pessoas percebem que tem um clima diferente na casa ao lado,
mas não toma nenhuma atitude. Sim, tinha aquele ditado, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Se mete a colher, sim. A gente vive dizendo, mete a colher, sim. Mas se você não quer e não precisa ir lá na casa interromper a situação, você pode ligar para o 180, você pode ligar para o 190 e dizer, tem uma situação diferente na casa, alguém pode vir aqui dar uma olhada. Tem relatos de que situações em que foi presenciada algum tipo de alteração, principalmente do homem com a mulher, quando é denunciado, quando vem a proteção, salva vidas. Várias mulheres foram salvas porque elas acessaram os serviços de proteção à mulher. Então, é muito importante que a gente, sociedade, a gente interfira, a gente não precisa ir lá se envolver, mas vai, liga para o 180, liga para o 190, pede ajuda, tenta dialogar com essa mulher. Agora tem várias, né, palavrinhas aí, a mulher liga e diz, tô precisando de uma pizza, aí se ela fala, é uma pizza X, a polícia já sabe que ela está pedindo um socorro. A gente, quando vai nos bares, a gente vê em vários bares, né? Principalmente no banheiro, cartaz. Se você está sofrendo um assédio, se você tá sofrendo alguma violência, peça um drink X que a gente vai lá te ajudar. Então, são formas que tem da gente, de fato, cumprir com o nosso papel. Que é isso que a Itamara perguntava, né? Como que os bancários podem, inclusive, ajudar outras mulheres, mesmo mulheres que não são bancárias? Exatamente agindo dessa forma. Viu uma situação, viu no mesmo espaço do trabalho também. E tem muito assédio no espaço de trabalho. Viu uma situação diferenciada, chama o chefe ali, fala daquela situação, ou chama a mulher do lado e pergunta para ela se ela está precisando de alguma ajuda, ou até mesmo procura o sindicato, pede para o sindicato e dá uma fiscalizada nisso, ou até mesmo procura o próprio Ministério do Trabalho, porque tem lá também os instrumentos de denúncia no Ministério do Trabalho, no caso do assédio sexual e do assédio moral no espaço do trabalho. Mas cada um de nós, sociedade brasileira, a gente também tem que cumprir o nosso papel, né? Da gente olhar para essas situações e ajudar principalmente as mulheres a sair desse ciclo, porque muitas vezes as pessoas falam, mas por que a mulher não sai desse ciclo de violência? Às vezes nem é pela questão econômica. E a gente viu vários casos de mulheres muito bem-sucedidas que viveram situações de violência. O problema é que, como eu disse no início, a gente vive numa sociedade que é machista e patriarcal e nos colocam o tempo todo na nossa vida que a gente nasceu para servir o outro. Então, por exemplo, se você casou, você tem que viver naquele casamento sob qualquer condição. Então, essa questão, né, de, inclusive, a manipulação emocional que é feito cotidianamente nas nossas vidas e que muitas vezes, para a gente romper, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo de uma coisa de um dia para o outro, mas todo um processo de construção. E aí a informação e a formação, ela é fundamental neste momento. E é dessa forma que os sindicatos podem contribuir, que as pessoas, que os bancários e bancárias podem contribuir nesse processo, disseminar a informação e a formação. Adoro, né, conversar com a Rosane, coisa boa, né? Gurias, daqui a pouco a gente vai ter que começar a se encaminhar para o final. Quer fazer mais uma pergunta, Ita? Não, já. Tá legal, Claudistela? Eu tenho aqui aproveita, que a gente tem mais 10 minutinhos. Tá, então, falando sobre as questões das mulheres negras, né? Que medidas podem ser adotadas para garantir que as mulheres negras tenham mais oportunidade além desse setor de cuidados? E como que essa questão, de que forma a interseccionalidade ela afeta essa distribuição do trabalho de cuidado no Brasil? Então, como eu já estava falando, no caso das mulheres negras, além do programa Asas para o Futuro, agora nós estamos num processo, nós temos um Fórum Nacional de Mulheres Negras e Quilombolas, que é um fórum de escuta dentro do Ministério das Mulheres. A gente tem lá a representação dos diversos movimentos de mulheres. Agora, esse ano, tem a Marcha das Mulheres Negras, tem toda uma pauta que a gente está discutindo com elas. Então, a gente está preparando um plano nacional
um programa nacional para as mulheres quilombolas e vai ter um conjunto de ações do governo federal exatamente olhando para esse setor tão importante da sociedade que são as mulheres quilombolas, que são as mulheres que vivem, em especial, aí nos rincões do nosso país, né? E aí, dentro das mulheres negras, nós temos em especial o programa Asas para o Futuro, porque o programa Asas para o Futuro ele tem como público-alvo as mulheres jovens negras, que são as mulheres que vivem nas grandes periferias do nosso país. E a forma, inclusive, que a gente tem discutido muito é exatamente no tema do cuidado, é de que as mulheres são as grandes sobrecarregadas com cuidado, mas dentro das mulheres tem essa categoria que é especialmente as mulheres negras. Quando a gente vai olhar de novo os dados, né, da quantidade de mulheres que vivem do trabalho doméstico remunerado, 6 milhões de mulheres que vivem o trabalho doméstico remunerado no nosso país, mais de 60% são mulheres negras. E apenas 25% desse total de mulheres têm os seus direitos reconhecidos, têm o seu trabalho formalizado. Então, uma forma, inclusive, que a gente tem discutido muito, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Mulheres e o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem feito um conjunto de campanha pela formalização do trabalho doméstico como reconhecimento desse setor da sociedade, das mulheres negras, como fundamentais nesse trabalho. Então, essa é mais uma das políticas que a gente tem organizado lá em diálogo, em especial com o Ministério do Trabalho, que tem o papel de fiscalizar, e inclusive no nosso Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral, porque além da lei, nós temos um plano que são 79 ações de mais de 13 ministérios que compõem e que apresentaram ações para isso, que tem um conjunto de ações direcionada às mulheres negras, exatamente como forma da gente superar ou diminuir as desigualdades sociais no nosso país. E a gente sabe que para diminuir as desigualdades sociais no nosso país, a gente tem que ter um foco, e este foco são nas mulheres negras, que são a base dessa pirâmide. Então, é dessa forma que a gente vai para além, né, de garantir políticas públicas para esse setor, mas a forma, inclusive, da gente trazer esse debate público, que enfrentar desigualdades no nosso país é olhar para as mulheres, em especial para as mulheres negras. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Gente, vamos nos encaminhando aqui para o final. Antes de passar para a tua saudação final e dar algum recado final também, né, Rosane? Pedir para a Ita e para a Cláudia Estela, né, darem um tchauzinho aqui, uma saudação, aí agradecer também a Rosane, né? Então, Rosane, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigada pelas suas ideias, pelas suas inspirações. Isso vai trazer muita energia para a gente, para as nossas lutas. Tá? Esse momento tão importante, né, de ter uma mulher do governo federal aqui nos inspirando. Gostaria de agradecer. E é isso, gente. Valeu, Ita. Eu também agradeço, Rosane. É muito importante ter o Ministério das Mulheres, né, dizendo, mostrando o que está fazendo, né, abrindo para nós, né, esses programas que a gente não conhece, a maioria das pessoas não conhece, não sabe que está sendo feito. Então, acho que é muito importante estar trazendo sempre essas pautas, né, para o sindicato, para outras categorias, para trazer essas informações. E muito importante que você trouxe para o pessoal começar a se inscrever lá no link do sindicato, né, nesse programa do TI, que é inovador e é importante. E só tenho a agradecer a tua presença aqui. Ah, é muito bom, né, Rosane? Um tchauzinho assim, né, antes da gente finalizar aqui, também te agradecendo muito, né, esse mês de março foi muito intenso, então a gente teve aqui a atuação com os delegados sindicais, que tu pôde nos trazer uma aula, né, maravilhosa. A gente teve a Feira da Vivi, nós tivemos aqui umas 3 sessões de cine debates, né? Então, a gente trouxe o filme Agonia, que traz questão de relacionamentos tóxicos e que tem uma bancária que é atriz, inclusive. A gente teve o Formigueiro, que trouxe a história da Marcha Mundial das Mulheres de 2015. Né? E a gente teve também o Ainda Estou Aqui, né? Que traz aí essa questão de debater a ditadura, mas que debate muito também sobre essa questão da maternidade, o quanto que a mulher precisa, muitas vezes, engolir sua própria dor para poder proteger os filhos. Né? Essa questão do cuidado está presente ali também. Rosane, faltou a gente falar alguma coisa?
um monte, né? Talvez, né? Porque eu trabalho muito, né? Muita coisa, mas não vai dar tempo. Não, eu primeiro queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho dos programas do governo federal. Queria deixar um convite. A gente vai realizar esse ano a nossa 5ª conferência de política para as mulheres. Será nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. E agora, em abril, maio e junho, vai ser as etapas municipais, julho e agosto, as etapas estaduais. E também nós vamos ter esse ano as etapas livres, que são conferências livres. Então, por exemplo, as bancárias podem se reunir, discutir os seus temas, propor ações para o governo federal, enviar diretamente para a Conferência Nacional e aí, a partir disso, por exemplo, se tiver lá um grupo razoável de pessoas participando, vocês podem eleger uma delegada direta à Conferência Nacional, porque a nossa ideia com as conferências livres é exatamente proporcionar que mais mulheres possam participar desse grande debate sobre a 5ª Conferência de Política para as Mulheres, que terá como tema igualdade e democracia, falando que não teremos democracia se a gente não tiver igualdade. Então, a igualdade, ela é estruturante na nossa sociedade e para aqueles e aquelas que acreditam que é possível construir um país justo e igualitário, né? A democracia também é estruturante para a gente avançar nesse país igualitário. Então, a nossa conferência acontece em Brasília, mas tem as etapas municipais e estaduais, os conselhos municipais e estaduais podem também puxar as etapas municipais e estaduais e os movimentos, as etapas livres. Então, a gente quer muito que o movimento social organizado aqui do Rio Grande do Sul, as nossas organizações também chame conferências livres e a gente possa fazer um grande debate, envolver a maioria das mulheres da sociedade brasileira neste grande momento. A gente quer premiar esse momento com a Conferência Nacional, reunindo mais de 3.000 mulheres em Brasília. E por último mesmo, super agradecer a oportunidade. Tem várias outras questões que não vai dar tempo para a gente conversar. Tem toda a questão da participação política das mulheres, que é fundamental. A gente precisa avançar nisso, porque a gente, não estando na política, né, a gente não consegue mudar essa estrutura da sociedade. Tem várias outras questões na área da saúde e educação que são muito importantes a gente discutir, mas aí isso fica para uma outra oportunidade. Fico aqui à disposição para a gente continuar esse bom debate, mas quero registrar que é muito importante momentos como esse, porque é momentos como esse que a gente vai, de fato, mexendo com a estrutura da sociedade, dizendo: nós mulheres estamos aqui, sobrevivemos a vários momentos históricos do nosso país, continuamos aqui, queremos ser respeitadas como sujeitas de direito nesse país, porque nós construímos a base da riqueza deste país e não queremos mais esperar 300, 500 anos para ser reconhecida no nosso direito de ser mulher. Então, muito obrigado e fico à disposição, o Ministério das Mulheres fica à disposição de outros debates. Ai, muito obrigada, Rosane. Estamos juntas, né? Isso também é muito importante. Já fica o convite para voltar, né? E também fica o compromisso do sindicato de trazer a divulgação mesmo, né? Dessas ações, dessas políticas, para a gente poder ajudar, né, a construir essa realidade um pouco melhor, né? Então, gente, né, ficamos por aqui, é uma pena, né? Mas vamos ter que seguir esse papo aí no futuro. Esse foi, então, o E Agora. Na apresentação hoje estive eu, Sabrina Muniz. A produção é de Laís Escher. Na técnica, o Diego Dornelles. A coordenação de comunicação é da Aline Aldolfs. E a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Agradecendo vocês pela audiência, as nossas convidadas, pela conversa e até uma próxima.